Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho a respeito de trabalho, modo de produção e formação de classes sociais. Você vem comigo? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o conceito de modo de produção. Olha só, modelo teórico ou modelos teóricos de organizações sociais desenvolvidas nas relações de produção a partir da divisão do trabalho. Complexo, né? Mas nós vamos ver um por um e você vai entender melhor isso aí. O primeiro modo de produção que vai gerar essas relações sociais, ou seja, qual o modelo de trabalho que vai gerar melhor essas relações sociais. Esse aqui, ó. Primeiro que nós vamos estudar, né? Modo de produção asiático. O que é isso? Isso aqui é um modelo de trabalho da antiguidade, dos impérios antigos. E o que nós vamos estudar é o egípcio. Não que ele seja o único caso, mas é o caso mais clássico. Então você tem ali, no Egito, você tinha uma modalidade de trabalho. Como é que as pessoas se organizavam no Egito antigo? Então você tinha, né, o trabalho de campo, está aqui, ó, o trabalho que as pessoas iam para o campo. Deixa eu trocar aqui meu cursor para ficar melhor. Eu gosto desse aqui, né? Chama mais atenção. Trabalho no campo, então lá o camponês, ele trabalhava no campo, né, produzindo. Só que, em dado momento, ele era convocado pelo governo, pelo faraó, né, para trabalhar nas grandes obras. Isso era obrigatório. Ele tinha que deixar a lavoura dele em determinado tempo. Normalmente é quando ele não tinha muito trabalho na lavoura e trabalhar nas grandes obras. Por isso que você tem as pirâmides do Egito. É o modo de produção asiático. Era obrigatório fazer isso, né? E depois desse trabalho, essa turma ela voltava para casa para ver as suas coisas, né? Para fazer a colheita, para fazer os seus melhoramentos lá com relação aos animais. Eles tinham que deixar aquilo lá por um tempo e voltar depois, trabalhando, né? Eu lembro que o Estado ele tinha que motivar os seus trabalhadores, né, os seus camponeses, para fazer isso, né? Então você tinha toda uma classe de pessoas destinadas a essa motivação. Era assim que funcionava. Eu vou mostrar para você como é que a formação de classes contribuiu para esse modo de produção, ou o modo de produção contribuiu para a formação de classe que você está vendo aqui, ó. Olha só. Então você vai ter aqui, ó, tem o faraó, né, que é o líder. O faraó era considerado um deus, um líder supremo, né, dessa civilização antiga, né? Você tem os nobres e sacerdotes, são esses daqui que vão convencer o povo a fazer o trabalho. Obrigatório, mas eles que vão convencer. Por quê? Esses sacerdotes, eles são responsáveis pelo bem-estar do Egito, né, com o faraó no comando. Então o faraó era considerado um deus, né? E o faraó, né, esses sacerdotes eram responsáveis pela, digamos assim, pela ordem natural do Egito. Se você voltar na foto anterior, você vai perceber o seguinte, está vendo aqui? Ó, você tem um rio aqui, esse aqui é o rio Nilo, né? O rio Nilo, ele tinha um período de cheias que trazia os nutrientes para a terra e depois ele regressava ao estado normal. E isso era considerado uma dádiva. Estava relacionado ao mundo espiritual, com o faraó organizando isso tudo. Olha só. Então, a população que se servia desse benefício que o rio trazia, devia alguma satisfação ao faraó. Devia algo ao faraó. Isso quem dizia eram os sacerdotes. Eles que organizavam essa ordem sobrenatural do Egito. Então era uma classe formada de sacerdotes, né? Você tem os soldados, obviamente, os soldados defendiam e faziam com que, defendiam o Egito e faziam com que esses camponeses cumprissem com as suas obrigações. São os soldados, outra classe. Você pode ver que é uma classe importante, está lá em cima. Você tem lá embaixo os escribas, aqueles que vão escrever. Toda sociedade que se organizou, não é? Toda sociedade que tem uma produção alta, né, daqueles produtos básicos, né, do alimento, da carne, né, do trigo, eles têm que organizar isso aí. São depósitos e tudo mais. Eles têm que registrar. Aí você surge a necessidade dos escribas, surge uma classe.
Tudo em função do modo de produção. Tudo em função dessa forma que eles produzem, né? Você vai ter classe de engenheiros e tudo mais que vão construir as pirâmides. São escribas também. Os escribas, eles tinham diversas funções dentro da sociedade egípcia. Não dá para falar tudo aqui, né? Porque o nosso encontro é num tempo reduzido. Você tem aqui os comerciantes, artesãos, os camponeses. Aqui é uma coisa interessante. A base da construção do modo de produção aqui são os camponeses livres, com obrigações junto ao Estado do Egito, com obrigação junto ao faraó. Porém, você tem uma classe de escravos. Ela não é a base, né, do trabalho egípcio. O escravo eram serviços domésticos, eram serviços fora, né, da produção principal. Porque era um trabalho muito complexo. Se você colocasse um escravo para fazer, poderia não fazer direito, ele poderia fugir. Então, esses trabalhos muito complexos normalmente não eram feitos por escravos. Trabalhos perigosos. Você vai dar uma ferramenta na mão do escravo, ele vai te matar. Ele quer fugir. Entendeu? Então, não era bem a escravidão a base, era um modo de produção asiático, camponês livre com obrigações. Foi? Então vamos passar para outro? Está aqui, ó. Né? Agora sim, modo de produção escravista, porque a base do trabalho é o escravo. A base tem que ser o modo de produção, tá ok? Isso aconteceu também em sociedades antigas. Roma, o Império Romano, a Grécia, né, usava o trabalho escravo. Então você vai chegar nessas sociedades, você vai encontrar ali quase que 80% da população, em algumas cidades, 80% da população escrava. Fruto de guerras, obviamente. Então, os soldados, está aqui, ó. Aqui representa aqui um soldado romano. Ele fazia guerra em outras sociedades, em povos mais fracos, né, em civilizações mais fracas, menos evoluídas, né, com menos tecnologia, né, e capturava. Aqueles que resistiam eram capturados como escravos, levados para Roma e eram vendidos em comércio de escravos. Você pode ver aqui, isso aqui é um comércio de escravos, retratando, essa pintura retrata um comércio de escravos. Você tem aqui uma criancinha sendo vendida, você vê o olhar de tristeza aqui, quase em depressão, né? Você tem aqui uma mulher aqui, ó, tá vendo? Você tem outra mulher aqui atrás, ó, né? Aqui você tem um guarda, né? Aqui tem outra mulher, tudo escravo. Esse cara aqui é o mercador. Ele compra escravo e vende, né? Esse aqui é um outro comércio de escravo. Tá vendo? Tá aqui, ó. Uma mulher, né? E eles faziam assim, para ver, né, a qualidade da peça que está vendendo. Era assim que eles tratavam, né? Olhava os dentes, tá vendo? Esse comprador aqui está olhando os dentes para ver se os dentes estão bons. As pessoas tinham um problema de dente, era morte, porque era uma bactéria, né? Uma cárie é uma bactéria. Vai entrar, vai destruir, dor, morre. Era muito comum morrer por causa disso. Então eles olhavam logo os dentes, para ver se está tudo certinho. Porque a vida útil do escravo, às vezes, depende disso, né? E esses escravos, né, essa base, esse modo de produção escravista, na antiguidade, ele servia em todas as profissões. Porque quando você domina um povo e torna boa parte daquela população dominada escravo ou escrava, né, você vai encontrar ali médicos, você vai encontrar engenheiros, advogados, e eles vão nutrir Roma, o Império Romano, com as suas profissões. Você chega em Roma antiga, você vai encontrar um escravo engenheiro fazendo uma obra. Você vai encontrar um médico, porque ele era médico na sociedade que ele vivia, né? Então, esse é modo de produção escravista. Toda mão de obra escrava. Tinha mão de obra livre também? Tinha, né? Tanto é que você vai encontrar aqui, ó, dentro, né, da pirâmide social do Egito, porque a partir desse modo de produção escravo ou escravista, você vai formar as classes. Os patrícios que governavam, estavam governando, né? O imperador, por exemplo, era um patrício, né? Os senadores romanos eram patrícios, era a classe que governava. O plebeu é o homem livre, povo, daí que vem o nome de povo, homem livre, não era escravo, né? Os clientes eram pessoas livres, né? Que conseguiam ascensão comercial. Os clientes, eu não vou me estender muito nisso aqui, porque não é a nossa aula, a gente pode até depois tratar desse assunto com mais propriedade. Esses clientes aqui eram pessoas daqui, né, plebeus também, né, que tinham dinheiro.
Eles compravam os favores políticos dos patrícios. Quando eles queriam levar algum assunto para o Senado, para ser votado, eles pagavam patrícios, por isso que eles eram clientes dos patrícios. Ele arrumava uma pessoa para pagar, olha, defende meu interesse lá no comércio tal e tal, no comércio de escravos. Ah, tá bom, mas o senador pediu um dinheiro a ele, pagava, era por isso que tem esse nome de cliente, né? Libertos eram os escravos que conseguiam a liberdade. Olha só, alguns escravos conseguiam, compravam também, tudo venda e compra. Roma era assim. Então o cara poderia, porque eu sou advogado, então o cara me comprou, sou advogado. Eu trabalho para o meu senhor como advogado, mas também trabalho para mim. Ele deixa eu juntar um dinheirinho. Depois surge uma amizade e tal ali entre os dois. Já acontecia isso. E esse senhor, né, depois de um tempo, ele, não, então compra a tua liberdade. Ele era liberto, mas ele era liberto. Ele não conseguia subir nessas classes aqui. Está vendo que essa base aqui, ela forma a estratificação social, forma a sociedade. Vamos passar para o próximo, para a gente não perder tempo? Está aí. Modo de produção feudal. O feudal tem uma característica de ser um servo, um camponês ligado à terra. Ele não é escravo, não é? E as obrigações dele não é para um deus, para um faraó, é para o senhor feudal, o dono daqui do feudo. Está vendo aqui o castelinho do feudo? Aqui ele está usando a terra desse senhor. Você deve ter ouvido falar disso, né? Então, é estabelecido um modo de produção em função dessa relação com a terra. Olha só. Então ele usa a terra e paga uma série de taxas e tudo mais, né, e tem que obedecer ao senhor feudal. Com isso surgiu aí as classes sociais desse modo de produção. Isso aqui é uma ideia de Marx, tá bom? Karl Marx, ele que estabeleceu essa teoria dos modos de produção. Tá? Então está aqui, né? Está aqui o senhor, dono do feudo, ele vai precisar de uma estrutura ideológica, lembra disso? Roma não tinha porque era guerra. Roma eu não falei sobre essa estrutura ideológica. Lembra, os sacerdotes lá no Egito. A Roma eu não falei porque era guerra, era cidadania romana. Se você quiser comprar a cidadania, você trabalhe, deixa de ser escravo e vai começar a galgar aí, né, a ascensão social. Muito difícil, mas era possível. Bom, aqui não, aqui tem que ter alguém para convencer o servo a ser servo. Então você tem aqui, né, essa daqui é o clero, a igreja, né, que vai fazer o mesmo papel dos sacerdotes lá do Egito. Você é servo, você tem que trabalhar, Deus quis assim, blá blá blá, assim que eles vão falar, né? Isso aqui é a classe guerreira, tá vendo? São os vassalos deste cara aqui, que vão manter a ordem no feudo, né? Eles vão proteger o feudo contra o próprio servo, contra as revoltas dos servos e contra qualquer ameaça externa. Então está aqui as classes sociais desse modo de produção chamado modo de produção feudal. Tem mais um para a gente ver. É esse aí, ó. Modo de produção capitalista. Aqui, olha só. E nesse modo de produção capitalista já mudou completamente o cenário, né? Você já tem um burguês, dono de uma fábrica, que coloca os trabalhadores para trabalharem para ele, a título de receber um salário pequeno, bem apertadinho, mal dá para viver. Não é? Marx vai falar isso. Modo de produção capitalista. Você conhece bem isso aí. Salário nunca dá para você fazer o que você quer. Não é assim? Então, ele fala que isso aí é uma exploração. Aí, olha só o que Marx vai falar. Ele vai dizer o seguinte, esses caras trabalhando aqui, nas fábricas, aí, né, se destruindo das fábricas, o acidente de trabalho era toda hora e tudo mais, ele diz, olha, na história que eu estudei, ele que estudou isso tudo, ele que estabeleceu essa questão de modo de produção, falou, olha, desde o Egito Antigo, desde lá de Roma, e até mesmo na época feudal, né, essas classes, elas lutavam uma com a outra. E, na verdade, era a luta de classes que fazia uma classe que é dominada dominar a outra. E se estabeleceu um novo modo de produção. Era isso que ele falava. Então vai chegar um momento em que os escravos vão se revoltar e vão tomar o poder dos seus senhores e transformar de novo, né, um novo modo de produção. E ele fala assim, olha, do feudalismo para o capitalismo, né, havia um comerciantezinho lá, né, que ele era camponês, servo de um senhor nobre, né, ele conseguiu, né, comercializar, juntar dinheiro, né, e tomar o poder, estabelecer esse novo
modo de produção, que é o capitalista. Ele vai falar isso. Um modo de produção é superado e se implanta outro a partir de lutas de classes. Então foi a classe dos servos, né, que se transformaram em burgueses, comerciantes, que chegaram ao poder e derrubaram a nobreza e agora estão no poder, né, dominando de novo. Vai acontecer de novo. Ele falava assim, vai acontecer de novo. Você vai passar por um novo modo de produção chamado modo de produção comunista. Ele fala isso. Olha só. Então, esses trabalhadores, repetindo, esses trabalhadores que estão nas fábricas, eles vão se dar conta dessa exploração, se dar conta de que são enganados. Por quê? Porque eles estão sendo explorados, eles são a força, eles são a mão de obra. Se eles não forem trabalhar, a fábrica não funciona. Né? Então, neles está a força, dizia Marx. Então, eles vão se reunir, vão tomar o poder da burguesia e estabelecer um novo modo de produção, que ele vai chamar de modo de produção comunista. E aí, nesse modo de produção comunista, ele fala, olha, acabou a classe social. Não vai ter mais formação de classe social. Porque classe social é quando uma classe domina a outra, a partir de um modo de produção. Comunista, o nome fala, é comum a todos. Não vai ter ninguém governando ninguém. Não vai ter nenhum grupo ideológico falando, olha, você tem que servir a ele. Não vai ter isso nesse modo de produção. Então, acabou. Acabaram as classes sociais. Vai ser tudo uma coisa só. Ele achava que todos os trabalhadores do mundo deveriam se reunir para fazer essa revolução, essa luta de classes e essa revolução. Assim que ele pensava. Né? Só tem um problema, né? Para isso, todos os trabalhadores tinham que ter o mesmo pensamento de exploração. Todos os trabalhadores tinham que formar uma única classe, né? A classe proletariada. Essa classe ia tomar o poder em todos os lugares. Por isso que, quando a Rússia passou pela Revolução Socialista, ela quis levar o socialismo para diversos países. Por quê? Eles achavam que o comunismo deveria chegar em todos os lugares do planeta, né? Só que tem um problema. Na sociedade pós-moderna, essas classes se diluíram. A luta de classe não é uma luta só agora. Você deve perceber isso, porque é o tempo que você vive, é o tempo que você está. Então você tem diversas atividades diferentes, coisas que Marx nem imaginava que ia existir. Futebol, por exemplo, as pessoas se unirem para ver um jogo, milhões de pessoas se unindo em um propósito, a não ser por aquele que ele achava que era o certo, né? A luta pela sobrevivência, isso nunca passou pela cabeça dele. As pessoas se reunirem para falar, por exemplo, de ecologia. Então aqui, nessas marchas de ecologia, você vai encontrar patrão e empregado lado a lado, lutando pelo mesmo objetivo. Você vai encontrar, segundo Marx, o explorador, aquele que explora, e o explorado, dando as mãos. Ó, na marcha, por exemplo, aqui, na marcha, né, LGBT, a patroa e a empregada vão juntas. O patrão e o empregado vão juntos. Diluiu o movimento de classe. Olha só o problema de Marx. Se ele tivesse aqui, ele ia rasgar os livros que ele escreveu. Porque aqui você tem uma verdadeira fragmentação das classes sociais. Né? Aqui, ó, o movimento hippie, pergunta a Marx. Se a gente pudesse ir lá no túmulo dele, ou, né, falar com ele, se ele pudesse reviver e voltar aqui. Você pensou nessas coisas, rapaz? Né? Movimentos que não fossem movimentos trabalhistas, movimentos que não fossem movimentos relacionados à classe de trabalhadores, né? Movimentos que unem patrão e empregado pela mesma causa. Ele vai falar assim, rapaz, eu não pensei nisso, mas você pode pensar. Pense sobre isso, né? E até a próxima aula. Fique com Deus e um abraço. Então, se você gostou dessa aula, assina o canal. Nós temos lá excelentes materiais sobre sociologia, geografia e história, principalmente história, que é a minha área. Eu estou aqui preparando a próxima aula para você. Então você assina o canal, dê o joinha para me ajudar, e clica no sininho para que, quando essa aula aqui for postada, você seja notificado. Então fique com Deus, um abraço e até a próxima.